Eita, galerinha, que nós chegamos na nossa aula de número 15. Você sabe o que isso significa? Que está acabando? Não, mas que a prova já está bem aí. A gente vai ter mais uma aula e depois já é a nossa avaliação. Eu venho avisando, não é de hoje. Então, fique ligado no conteúdo da aula de hoje, pois nós ainda estamos trabalhando funções nitrogenadas, só que a gente já vai estar fechando essa parte. Então, é muito importante você que deixou para a última hora já começar a revisar material, pegar as anotações das aulas, refazer a atividade. Não tem problema, professora, mas essa atividade vocês já resolveram. Não tem problema, pessoal. O importante é que você aprenda todos os macetes, todas as regras e, principalmente, que você consiga visualizar e identificar as funções orgânicas, cada grupo funcional trabalhado até a aula de hoje. E, lógico, né, também as aulas que nós vamos ver posteriormente. Hoje nós vamos fechar a parte das aulas nitrogenadas, então nós temos 3 funções para aprender que são bem parecidas. 2 delas são bem simples e elas nem são tão cobradas em vestibular, mas nós temos uma que é muito cobrada e ela é muito importante também, pois é muito utilizada nas indústrias. Então, vamos lá conhecer os conteúdos da aula de hoje. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre funções nitrogenadas. Nessas funções, nós vamos aprender as nitrilas ou nitrilos, dependendo da referência que vocês forem estar trabalhando, bibliográfica. Tem alguns autores que falam nitrilos e isonitrilos e outros falam nitrilas ou isonitrilas. Vamos também trabalhar em cima dos nitros compostos, que são funções nitrogenadas bem bacanas da gente identificar. E, não se preocupe não, a nomenclatura deles também não é complicada. O que nós vamos ver de habilidade na aula de hoje? Compreender a nomenclatura das principais funções orgânicas. E vamos começar aqui falando das nitrilas. Gente, as nitrilas são um grupo de compostos orgânicos que vai apresentar como função, como grupo funcional, essa configuração. Nós vamos ter o carbono ligado à cadeia carbônica por essa extremidade aqui e realizando a tripla ligação com o nitrogênio. Detalhe, viu? Do nitrogênio para frente, pessoal, nós não vamos ter ligação nenhuma. E isso porque o nitrogênio, nós conhecemos ele tem lá 5 elétrons na sua camada de valência. Então, para receber a configuração de gás nobre, ele realiza somente 3 ligações. As 3 ligações já estão sendo realizadas com o nosso átomo de carbono, tá? Então, o que nós vamos precisar para configurar o grupo funcional das nitrilas? Nós vamos ter que sempre ter o nosso grupinho aí ligado a um carbono. Então, o grupo funcional sozinho não vai estar configurando uma nitrila. Eu vou precisar que esse nosso carbono aqui faça ligação com outro átomo de carbono, tá bom? E aí sim, nós vamos ter um composto do grupo funcional nitrila. Eles são uma variação do ácido cianídrico, onde nós temos a substituição do hidrogênio por um grupo funcional orgânico, por um grupo substituinte orgânico. Então, esse R aqui, ele está representando qualquer grupo orgânico que vai estar ligado a essa configuração, a esse grupo funcional. Um detalhe importante, não é obrigado necessariamente que as 3 ligações que ocorrem entre o carbono e o nitrogênio, elas sejam visíveis. A gente pode representar simplesmente CN, onde você já tem que ter em mente, carbono faz 4 ligações. Se ele está fazendo uma ligação para cá e está satisfeito, significa que as outras 3 ligações dele ele está realizando com o nitrogênio. Então, o modo como nós representamos os grupos funcionais e as cadeias carbônicas
requer muita atenção de vocês. Não é porque a gente mostrou lá, o grupo funcional tem um tracinho no carbono, 3 tracinhos entre o carbono e o nitrogênio. Ah, é uma isonitrila. Tá certo, em alguns exemplos, algumas atividades, pode ser que apareça visivelmente as ligações entre o carbono e o nitrogênio. Porém, no entanto, todavia, uma das maneiras de representar é apenas colocando o carbono ao lado do nitrogênio. E você, como excelente aluno de química orgânica que você é, já vai entender na hora que ali está ocorrendo uma ligação do tipo tripla, né? 3 ligações entre carbono e nitrogênio e os dois vão ficar satisfeitos. Vamos lá que nós temos alguns exemplos de nitrilas para vocês conhecerem. O menor representante da função nitrila é a etanonitrila. Por que que ele vai ser o menor? Por que que não existe a, por exemplo, metanonitrila? Porque, galera, para configurar, como eu falei, este átomo de carbono aqui, que está ligado ao nitrogênio, ele obrigatoriamente tem que realizar a ligação com pelo menos mais um outro átomo de carbono nesse sentido aqui. Senão, nós não temos a existência das nitrilas. Então, a menor nitrila que nós vamos conhecer é a etanonitrila. E a mais importante, né, dentro dos nossos compostos vai ser a acrilonitrila. Por quê? Porque a partir dela, pela junção de várias moléculas dela, nós vamos ter a criação ou a formação do polímero acrílico. Essa nossa nitrila, ela é muito aplicada na indústria têxtil e na produção de plásticos. Isso lá na engenharia, tá, pessoal? Como, por exemplo, o ABS. Então, ela é muito importante porque a partir dos polímeros dela, ou seja, uma molécula muito grande formada por uma grande repetição de acrilonitrila, nós vamos ter aí a produção delas lá nas indústrias de plástico, nas indústrias têxteis e também para engenharia, viu, galerinha? Tá, mas como é que é feita a nomenclatura desses compostos? A gente já aprendeu a identificar, né? Ó, nós temos aqui o CN ligado a uma cadeia carbônica e já configura a presença de uma nitrila. Mas e o nome? A gente viu aqui, ó, que não é tão complicado. O que eu vou precisar? Normalmente você vai dar o nome da tua cadeia de acordo com a quantidade de átomos de carbono que ela apresenta, tipo de ligação, e vai apenas fazer o quê? Adicionar a terminação nitrila. Então, olha só, a nomenclatura oficial que nós vamos utilizar aqui para esses compostos é dada utilizando o sufixo, ou seja, a terminação nitrila no nome da cadeia principal. Lembra lá de hidrocarbonetos que nós aprendemos? Ai, professora, eu não lembro. Tem que lembrar. Tem que lembrar que a avaliação já está bem aí e você vai precisar também nas avaliações de vestibulares e ENEMs da vida. Nós vimos lá nos hidrocarbonetos que eles são divididos em 3 categorias: alcanos, alcenos e alcinos. As diferenças entre essas 3 classes dá-se pelo tipo de ligação, certo? Alcanos são carbonos saturados, todos realizando ligações simples entre eles. Os alcenos são os hidrocarbonetos insaturados, quando nós temos a ligação dupla. E os alcinos são insaturados com ligação tripla. Então, aqui nas nitrilas, o que nós vamos fazer? Nós vamos dar o nome do hidrocarboneto, seja ele um alcano, um alceno ou um alcino. Só que se a gente tem a presença do grupo funcional nitrila, a gente vai adicionar o nome nitrila no final. Por isso que ficou lá, etano-nitrila. Se tiver 4 carbonos, propano, 4 carbonos, butano, perdão, nitrila. Então, a cadeia que vai estar ligada ao nosso grupo funcional, eu vou dar um nome normalmente, como se o grupo funcional nem existisse. E
só no final que a gente coloca a palavra nitrila para identificar de que composto nós estamos falando. Então, vamos lá para a gente ver o passo a passo como é que faz essa nomenclatura. Então, como eu falei, nós vamos pegar o nome do hidrocarboneto mais o sufixo, que é a terminação nitrila. Em algumas situações, a gente vai ter cadeia ramificada, e aí a gente segue a mesma regra. Vamos identificar a ramificação, né, o número do carbono onde ela está. Vamos dar o nome da cadeia principal, seguindo a regra da quantidade de carbonos e do tipo de ligação. Na quantidade de carbonos é para definir quem? O prefixo, né? O prefixo para esse caso, et, prop, but, pent, ex. E o tipo de ligação para determinar o infixo, an, em e in. E como se trata de uma função nitrila, a gente usa o sufixo, a terminação nitrila para dar o nome. Olha os exemplos. Essa aqui a gente já conhece, né? É a etano-nitrila, o menor composto desse grupo funcional. Aqui é bem interessante. Olha só, eu tenho o meu grupo funcional bem identificado, a ligação tripla bem visível, mas não a necessidade de que seja visível. E eu vou chamar como? Nesse caso aqui, benzonitrila, porque esse meu carinha aqui, como ele já está ligado diretamente ao carbono, ele configura o benzeno. Aqui a gente tem um outro exemplo bem legal. Por quê? Porque nós temos ramificação, nós temos insaturação, nós temos tudo aqui. Como que nós vamos fazer para dar um nome a esse composto? O que você indica? Primeiro, nós temos que numerar. Sempre vai numerar a sua cadeia. Numerando, a gente vai ver que o nosso grupo funcional vai ser o nosso carbono 1. Então, vou começar por aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Qual é a regra? Ramificação vem primeiro. Então, eu coloco o número do carbono, aonde a ramificação está, e o nome da minha ramificação, que a gente já sabe que aqui é uma ramificação do tipo metil. Depois da ramificação, aí eu vou para o nome do meu composto. Tem 5 átomos de carbono, aí eu coloco lá o prefixo pent. Só que nós temos a insaturação e eu tenho que identificar em qual carbono ela está. Que nesse caso aqui é o carbono 3. Aí vai ficar pent 3 eno nitrila. Olha só. Então, 3-metil por quê? Porque a minha ramificação do tipo metil está no carbono de número 3, que é esse cara aqui. E aí eu coloco o nome da minha ramificação. Daí eu vou pent porque nós temos 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. E esse 3 está configurando aonde está a minha dupla ligação, a minha insaturação, que está entre o carbono 3 e o 4. Então, a gente coloca ela como pertencente ao carbono 3, que é o menor número. O em, porque eu estou identificando que é um alceno, e a terminação nitrila. Então, vai ficar 3-metil, pent, 3-eno, nitrila. Tranquilo? Essa é a regra da nomenclatura para as nossas nitrilas. Então, eu sempre vou dar o nome da cadeia principal normalmente e só coloco a terminação nitrila. E para vocês conhecerem, a gente trouxe algumas propriedades, ou seja, algumas características dessa função orgânica. As nitrilas são substâncias polares. O que significa polar mesmo, gente? Nós temos aí diferenças de carga, né? Então, elas vão ser polares porque nós vamos ter cargas positivas e negativas dentro da nossa substância. Isso ocorre devido à presença da ligação tripla entre o nitrogênio e o carbono. Apesar de não formarem ligações de hidrogênio entre as moléculas, o fazem com quem?
com a água. Então, nitrila com nitrila não faz ligação de hidrogênio. Mas, quando uma nitrila está em contato com a água, aí elas realizam ligação de hidrogênio com as moléculas da água. Portanto, as nitrilas de baixa massa molar, ou seja, aquelas que têm a menor quantidade de carbonos nas suas sequências, as menores cadeias, elas vão ter ponto de ebulição relativamente baixo e vão ser o quê? Solúveis em água, justamente porque elas são polares e a água também é polar. É aquela questão da química, né? Semelhante dissolve semelhante. Então, aqui, olhando a massa molecular, a massa molar da nossa etanonitrila, ela tem 41 gramas por mol. O ponto de ebulição dela é de 82 graus Celsius. Quando a gente vai para uma nitrila que tem uma sequência de carbonos maior, o que vai fazer com que a massa molar dela também seja maior, olha, 55 gramas por mol. O que vai acontecer com o ponto de ebulição? Vai igualmente subir. Então, quanto menor a massa molar, menor o ponto de ebulição. Quanto maior a massa molar, maior o ponto de ebulição para as nossas nitrilas. E aí, galerinha, tá conseguindo acompanhar o raciocínio? Nomenclatura é só lembrar, você vai dar o nome do hidrocarboneto, seguindo todas as regras que nós já conhecemos, mas se você identificou que tem uma nitrila ali, só vai colocar o nome nitrila no final do nome do nosso composto. O resto das regras permanece o mesmo. E para ter certeza que você está acompanhando o raciocínio, agora a gente vai para o nosso Aprender Fazendo, onde nós vamos resolver juntinhos um exemplo bem bacana que trouxemos para a aula de hoje. Vamos lá? Exemplo de número 1. Na fabricação de alguns cobertores e tapetes, é usado um material sintético, fabricado usando propenonitrila como matéria-prima. Representante, eu acho que é representando a fórmula estrutural desse composto, aqui nós temos... Ah, não, perdão, essa é a pergunta. Represente a fórmula estrutural do composto. Então, o que ele está dizendo aqui para a gente? Que uma nitrila, ela é utilizada onde? Na fabricação, tanto de cobertores como de tapetes. E ele deu o nome dessa nitrila para a gente. Propenonitrila. O que você vai fazer? Ele quer que você dê a fórmula estrutural, você desenhe a estrutura do teu composto. Então, para fazer isso, eu preciso ficar atento ao nosso nome do composto, porque ele mostra quantos átomos nós temos aí de carbono e depois disso a gente só monta pela presença da nossa nitrila, do nosso grupo funcional. Primeiro ponto, sempre observar a tetravalência do nosso átomo de carbono. Se eu estou dizendo que é prop, quantos carbonos vai ter na nossa estrutura? 3. Então, nós vamos ter lá uma sequência de 3 carbonos. Lembrando que o carbono da extremidade, de uma dessas extremidades, já vai ser o carbono que vai estar ligado ao nosso nitrogênio. Ele não vai ser um carbono extra do nitrogênio, tá, gente? Ele vai fazer parte do nosso composto. Digamos que eu coloque ele aqui, ó. O que vai acontecer? Eu vou observar que este nosso carbono aqui, ele já está com a valência dele, a tetravalência dele preenchida. Uma ligação com o carbono da frente e 3 ligações com o nitrogênio. Você não é obrigado a representar essas 3 ligações. Então, para ele, nós não vamos colocar nenhum hidrogênio. Como ele quer a fórmula estrutural, agora a gente vai para os outros átomos de carbono. Respeitando que nós temos que ter quem, galerinha? Uma ligação dupla, porque ele tem um infixo em presente no nome. Aí eu pergunto a vocês, valendo 10 pontos na avaliação, eu posso colocar essa ligação dupla aqui, entre esses 2 átomos de carbono aí da seta? Tic-tac, tic-tac.
Posso? Não, não posso. Nós temos que respeitar a tetravalência do carbono. Ele já não está lá fazendo as 3 ligações dele com o nitrogênio? Se nós colocarmos a ligação dupla entre esses 2 átomos de carbono, o carbono que está ligado ao nitrogênio vai ficar com 5 ligações. E isso não vai acontecer, isso não acontece. O carbono faz sempre 4 ligações, nem mais, nem menos. Então, só sobra uma opção para a gente. Vamos lá para ver onde nós vamos colocar essa dupla ligação no nosso composto. Seguindo a regrinha da tetravalência, a nossa ligação dupla, galera, vai ficar aqui, ó, entre esses 2 átomos de carbono. Para o carbono do meio, que tem 3 ligações, a gente coloca só mais um hidrogênio, porque aí ele fica com as 4. E para o carbono da extremidade, que já tem 2 ligações, 2 hidrogênio, que aí ele também fica com 4 ligações. E aí nós montamos a estrutura do propeno-nitrila. Só para você ter a certeza aqui, ó, propeno-nitrila, essa é a fórmula estrutural dele. Se aparecer para vocês essa fórmula aqui, ó, vamos colocar H, ligação dupla, carbono, H, ligação simples, carbono, CN. Também está correto. Aqui, a gente está mostrando cada ligação que está ocorrendo entre todos os átomos. E aqui nós temos uma fórmula que nós chamamos de condensada. As 2 respostas estão corretas, tá, pessoal? Não fiquem com medo de explorar seus conhecimentos, não, tá? Lembrem-se, a química tem várias maneiras de representar o mesmo composto. Então, esse aqui é o nosso propeno-nitrila e nós conseguimos resolver o exemplo de número 1. E aí, fechando a parte das nitrilas, nós vamos agora conhecer as isonitrilas ou isonitrilos. Vai depender aí da literatura que você está trabalhando. E muitos autores trabalham como isonitrilos, outros isonitrilas. Os 2 estão corretos. Bom, isonitrilas também são conhecidos como isocianetos ou carbilaminas. São compostos contendo o grupo funcional, que nesse caso aqui está um pouco desconfigurado para vocês, eu acho que é na hora de trazer para cá. Essa setinha aqui, ó, é em cima da ligação dupla, aonde nós vamos ter aí, galerinha, a ligação dativa ou coordenada que vai estar ocorrendo entre o nitrogênio e o átomo de carbono. Lembram lá das ligações químicas que nós aprendemos no primeiro ano? Nós vimos que a ligação covalente, ela é aquela ligação de compartilhamento de elétrons. E que a maioria dos átomos, eles têm a valência estabelecida com 8 elétrons lá, né? Que é a regra do octeto. Mas, dentro das ligações covalentes, nós também temos as ligações coordenadas ou ainda dativas, que é quando o elemento lá que tem um par de elétrons disponível, ele cede para poder complementar ou satisfazer as ligações do outro elemento que está ligado a ele, mesmo que ele já tenha a sua estabilidade atingida. E é exatamente isso que está acontecendo entre o nitrogênio e o carbono. Vamos lá, para a gente observar. Se você for olhar com calma e muita atenção, o que está acontecendo aqui? Ó, o nitrogênio, ele já está estável, certo? Ele já está estável. Quando ele já está com essa configuração aqui das 3 ligações feitas dele, ele está totalmente estável, mas aí o que acontece? O carbono não está. E aí ocorre a ligação que nós chamamos do tipo coordenada, que é quando ele doa um par de elétrons dele para o carbono, fazendo com que o carbono aí sim fique estável, tá? As isonitrilas, elas são menos estáveis do que as nitrilas que nós acabamos de conhecer. A nomenclatura delas é que é bem bacana para a gente trabalhar.
Lembrando que você vai conseguir identificar e diferenciar uma da outra pela presença da seta, que vai estar sempre em cima ou abaixo da dupla ligação. Então, como que vai ficar a nomenclatura das isonitrilas? Observe aqui que nós temos o grupo funcional, que é este daqui, e ligado a ele nós temos o nosso grupo orgânico. Esse grupo orgânico aqui a gente conhece como o metil, né? Nesse caso, a gente coloca a terminação A no final, então ele vai ser chamado de metila. Então vai ficar mais ou menos assim: isocianeto de metila, ou coloco o nome do meu grupo, metil, e uso a terminação carbilamina. São as duas nomenclaturas usuais que nós temos. A oficial é essa de baixo, metilcarbilamina. Mas em muitos livros e atividades vocês ainda vão encontrar isocianeto de metila. Então é aceitável, viu, galerinha? Olha outro exemplo. Nesse exemplo aqui nós temos 2 átomos de carbono. Observe que esse carbono aqui, ele não participa da nomenclatura. Eu não tenho 3 átomos de carbono na minha estrutura que vai receber o nome, ó, por exemplo aqui, ó, etil. Etil está referindo-se apenas a esses 2 aqui. Esse carbono, ele faz parte do grupo funcional de isonitrilas. E aí, qual é a nomenclatura? Isocianeto de etila ou etilcarbilamina. São as duas nomenclaturas que nós vamos estar utilizando. Lembrando que oficialmente a mais utilizada é a de baixo, tá? Por que pode ser chamado de isocianeto ou de carbilamina? Porque esses compostos, eles são tanto conhecidos como isonitrilas, como também isocianetos ou ainda carbilaminas. Então, a nomenclatura segue esse padrão. Por isso que a gente tem aí isocianeto de metila ou metilcarbilamina, ou ainda isocianeto de etila, ou ainda etilcarbilamina. Mas vamos praticar para a gente ter certeza de que estamos aprendendo? Vamos aqui. O isonitrilo denominado sec-butil-carbilamina é originado a partir da reação química do ácido isocianídrico com o álcool butan 2-ol. Para esse isonitrilo, a fórmula estrutural correspondente a ele é... Então, ele quer que você, observando as alternativas, cada uma dessas estruturas, determine qual pertence a esse isonitrilo, sec-butil-carbilamina. Gente, butil significa que nós vamos ter 4 átomos de carbono na nossa estrutura. Esse sec aqui significa que a minha carbilamina vai estar ligada a um carbono secundário. Então, vamos olhar aqui a letra A. Carbilamina está aqui. Esse carbono aqui é secundário? Não, ele é terciário, porque está ligado a 1, 2, 3 outros átomos de carbono. Letra B. A letra B nós temos 4 átomos de carbono, que caracteriza como butil. E a nossa carbilamina está ligada aqui, ó, a esse átomo de carbono. Esse átomo de carbono, ele é secundário? Sim, ele é secundário. Ele está ligado a 1, 2 outros átomos de carbono. Então, até agora, a letra B é a nossa alternativa correta. Letra C, tem 1, 2, 3, 4 átomos de carbono, bate lá com o butil, só que a nossa carbilamina está ligada a um carbono primário. Então, aqui o nome correto seria somente butil-carbilamina e não sec-butil. Então, a letra C está fora. Na letra D tem 1, 2, 3 átomos de carbono. Nem entra em questão porque para ser butil teria que ter 4. Na letra E
tem 1, 2, 3, 4 átomos de carbono, certo? Aonde está a carbilamina? Está aqui, ligado a esse carbono. Ele é secundário? Não. Ele só está ligado a outro átomo de carbono, que é esse aqui. Então, ele é primário. Então, nossa alternativa correta, de fato, é a letra B. Então, quem é a letra A? A letra A é o terc-butil-carbilamina. A letra B é o sec-butil-carbilamina, correto. A letra C é o butil-carbilamina, olha só, tem 4 carbonos, mas não é o sec-butil. Letra D é o propilcarbilamina e a letra E é o isobutil-carbilamina. Iso porque as extremidades aqui são iguais. E para fechar essa parte dos conteúdos, nós vamos para a nossa última função nitrogenada, que nós vamos trabalhar nesse nosso ano letivo, que são os nitrocompostos. São compostos que apresentam um ou mais grupos nitros, que é esse aqui, tá, galerinha? NO2, ligados a quem? Ao átomo de carbono. Eles são resultados da substituição de átomos de hidrogênio do cianeto de hidrogênio, que é esse cara aqui, ó. E aí, substituindo os átomos de hidrogênio, quem se liga aí é um grupo orgânico R. Esse é o nosso grupo funcional, né? O NO2. E quando a gente trabalha o nitrocomposto, a gente sempre tem que observar que é esse pessoal que vai estar ligado diretamente ao nosso átomo de carbono. Olha só aqui o exemplo. Nós temos aqui o menor representante da função do nitrocompostos, ele é conhecido como nitrometano, o menor. Metano porque vai ter só um átomo de carbono. Ele é utilizado como aditivo na gasolina e também nos aeromodelos. Já o nitrocomposto mais conhecido é o trinitrotolueno, também conhecido como TNT. Eu acho que vocês já devem ter visto até em desenho animado lá nas dinamites, escrito TNT. É, exatamente, ele é muito utilizado em explosivos. Então, ele também é utilizado na fabricação de materiais bélicos. Olha a estrutura dele aí. Quantos grupos nitro estão presentes na estrutura? 1, 2, 3. Por isso o nome trinitro, porque são 3 grupos nitros em um único composto. Como que a gente vai fazer para dar nomes aos compostos do grupo nitro? É bem simples. Quando a gente for trabalhar, o grupo nitro, por si só, ele sempre vai ser trabalhado como um radical, tá? Então, nós vamos estar ali utilizando sempre o nitro na frente e depois o nome do nosso hidrocarboneto. Nitro mais o nome do hidrocarboneto. Olha o exemplo. Nós temos aqui o grupo nitro identificado, NO2. Quem é o nosso hidrocarboneto? É o metano. Então, vai ficar como? Nitro, metano. Olha os outros exemplos. Aqui nós temos 1, 2, 3 átomos de carbono. Seria quem? O propano. Só que o propano está ligado a quem? Ao grupo nitro. Então, vai ficar nitropropano. Ai, professor, e esse aqui agora tem um anel aromático. Sempre que aparece o anel aromático, eu fico um pouco confusa ou confuso. Nesse caso aqui, galera, é o benzeno ligado ao grupo nitro. Então, vai ficar nitro, benzeno. E aqui vai ficar quem? O trinitrotolueno, porque esse cara aqui é conhecido como tolueno, que é o famoso TNT. Acabou, professora? Não. Vocês viram aqui que todos os exemplos, o grupo nitro, ele está nas extremidades. Então, fica fácil identificar. Mas existem situações onde o grupo nitro está ligado em carbonos secundários e até terciários da nossa cadeia. Ou seja, ele está no meio da cadeia, como é esse caso aqui. O que nós temos que fazer? Vamos numerar a cadeia e identificar o número do carbono onde o grupo nitro está ligado, que nesse caso aqui é o carbono número 2. E aí dar o nome 2-nitro
propano. Que, se você for olhar, ele é de fato diferente do nitropropano, porque o nitropropano, olha só onde está o nosso grupo nitro, está no carbono da extremidade. Tanto faz se ele vai estar desse lado ou do outro. Já aqui não, é bem diferente. Por isso, numera, identifica o carbono onde está o grupo nitro e depois dá o nome do hidrocarboneto. Propriedades dos nitros compostos. Bom, os nitros alcanos, ou seja, aqueles onde eles vão estar ligados aos hidrocarbonetos do tipo alcanos, eles são líquidos incolores, polares, insolúveis em água e usados como solventes e intermediário em síntese orgânica. Os nitros aromáticos, dos quais o nitrobenzeno é o mais simples, eles são mais importantes devido ao grande uso na fabricação de corantes e explosivos. É oportuno também lembrar que o grupo NO é denominado nitroso e dá origem aos compostos nitrosos, tá? Que aí, no caso, a gente não teria 2 oxigênios no grupo, e sim apenas um. E aí, grupo nitro, NO2, grupo nitroso, NO. Aplicações práticas dos nitros compostos. O nitrobenzeno é o mais importante dos nitros compostos. Ele trata-se de um líquido amarelado, tóxico, mais denso que a água e insolúvel nesse meio. É muito usado como solvente de substâncias orgânicas. A trinitroglicerina, que é conhecida como TNG, é utilizada como explosivo e também como vasodilatador coronário em casos de risco de infarto. E agora que a gente já conheceu o grupo nitro e já viu como fazemos a nomenclatura, vamos para o nosso aprender fazendo. E a gente tem uma questão bem bacana que requer muita atenção de vocês. Nesse exemplo aqui, o que nós temos? A fórmula estrutural da paro de nitrobenzeno é... Gente, o que eu estou falando? Lembram lá, quando a gente trabalhou nomenclatura dos aromáticos? Nós vimos as posições orto, meta e a posição para, não é isso? Então, ele quer que você diga qual das estruturas que estão representadas aqui nesse exemplo a gente tem a para de nitrobenzeno. Esse de nitro significa que nós temos 2 grupos nitro. Então, as alternativas que não apresentam NO2, a gente já elimina, que é o caso da alternativa C e da alternativa D. Por quê? Aqui nós temos NH2, não é NO2. Então, já sai fora. Ficamos entre a letra A, B e a letra E. E aí vem a questão da posição. Posição, quando nós temos o grupo ligado aqui, onde eu estou fazendo a bolinha, é a posição orto. Aqui, ó, é a posição meta. E essa é a posição para. Observando as estruturas que nós temos, qual delas vai ter a posição para de nitrobenzeno? É a letra A, né, gente? Olha só. Como eu falei aqui, se o nitro tivesse nessa posição, seria orto de nitrobenzeno. Aqui seria meta de nitrobenzeno e aqui nós temos o para de nitrobenzeno. E só para relembrar as funções nitrogenadas que nós conhecemos, nós temos as aminas, que é NH2, onde a gente usa o prefixo da quantidade de carbonos, o infixo e a terminação amina. Quando a nossa amina for substituída, nós vamos ter ela como secundária e primária, secundária e terciária, e aí a gente vai usar os prefixos di e tri. Nós conhecemos também as amidas, onde o nosso grupo nitrogênio vai estar ligado à carbonila. Nós vimos as nitrilas na aula de hoje, ligação tripla nitrogênio-carbono. As isonitrilas, quando tem a ligação dativa entre nitrogênio e carbono.
e o nitro composto, que é quando a gente tem um grupo NO2 ligado à nossa cadeia carbônica. Acabou? Não, acabou não. Tem a parte 2 com a revisão e a atividade de sala. Então, fique ligadinho aí, tá bom?